programas, né, de análise acústica da voz. A gente registra um trecho de fala, né, do paciente e aí a gente consegue analisar uma série de fatores que vão quantificar e qualificar aquele problema. No meu caso, eu tive que descobrir primeiro no Alan para ficar atenta para meus outros filhos. Os outros filhos que são mais velhos, né? E com problemas diferentes, né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês, que vocês devem estar querendo falar também, né? E cantora, aqui, alguém já pensou em ser cantor, cantora? Levanta a mão, quem quer ser cantor ou cantora? Cantor não? Mas tem muita gente aí, olha, que de repente um filho pode querer seguir uma carreira como cantor, locutor, ou palestrante, ator, né? E daí precisa cuidar ainda mais da voz, né, Leni? Aí precisa ter um tratamento específico. Então, o David Almeida, que inclusive já fez uma cirurgia nas cordas vocais, foi bater um papo com o jornalista Milton Jung, que trabalha na Rádio CBN e é pai do Gregório e do Lourenço. Gente, quem usa a voz profissionalmente, como é que cuida? Imaginem um feirante, por exemplo, que tem que disputar o cliente no grito. Ou então o Silvio Santos. Imagina o Silvio Santos rouco, tendo que apresentar aquele programa dele e falar do jeito que ele fala. Ou senão vamos pensar um locutor de rádio. Um profissional que tem um programa de rádio todos os dias, que tem que estar ali com a voz perfeita. Imagina a preocupação. E é para saber disso que a gente veio hoje aqui na Rádio CBN de São Paulo para conversar com o jornalista Milton Jung, que vai falar para a gente quais são os segredinhos aí, né, Milton? Porque você tem um programa que começa às 6 horas da manhã. Eu fico imaginando a preocupação que você deve ter de todo dia estar com a voz limpinha para começar teu programa. Como é que é? E logo cedo, né, tem que falar, porque a voz é como um músculo, você tem que aquecer. Se você sair falando, sair correndo imediatamente, você vai sentir dor no músculo. A mesma coisa acontece com a garganta. O Milton é casado com a Abigail Costa, que é repórter da TV Record, que é uma profissional da voz também. E tem 2 filhos, né? 2 filhos, Milton. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, como é que é domingão, por exemplo, que você tá lá torcendo pro teu time, tomando aquela cerveja gelada, gritando, e aí segunda-feira tem que estar aqui. Como é que é? Não grita, não torce, não tem emoção? Não torcer é impossível, principalmente no meu caso, que sou um apaixonado pelo Grêmio de Porto Alegre e sou um sofredor em função disso. Mas eu tenho que ter muito cuidado. Não se pode, Davi, não se pode querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que tomar cuidado. Não é com se você está bebendo uma bebida gelada, não. Você pode beber uma bebida gelada sem nenhum problema, desde que você não jogue diretamente na garganta, de imediato. Não falar alto, principalmente não falar em ambientes muito barulhentos. Quando a gente não ouve a própria voz, a gente tende a falar mais alto. Mas não quer dizer que a pessoa que está à sua frente não esteja lhe ouvindo. Uma medida que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de diamante do mundo, na lista dos 10 maiores produtores de diamante do mundo. Daqui a pouquinho, no Jornal da CBN, nós vamos conversar com o Sérgio Abranches. Agora, vou entregar um pouquinho mais da família do Milton Jung. O pai do Milton é um dos melhores locutores, mais conceituados do Rio Grande do Sul. É um locutor da Rádio Guaíba. Então, quer dizer, já é uma coisa também de família, né? Você é filho de um locutor. E aí eu fico imaginando assim, os teus filhos em casa, como é que é na família de profissionais de voz? Todo mundo tem que falar mansinho de manhã, sem ficar gritando com o filho, sem... Como é que é? Deve ser todo mundo assim, olha, cuidado, não mexe aí. Como é que é? Não necessariamente assim, mas realmente, eu sou de uma família de locutores, de pessoas que trabalham com a voz. Meu irmão também, que é mais jovem do que eu, também trabalha com a voz, é mestre de cerimônia no Palácio do Governo, então também tem esse cuidado. E o mais curioso de tudo é que dos 3, meu pai, ele e eu, o que tem pior voz sou eu. E eu tive que cuidar, eu tive que treinar a minha voz. Eu perdi a voz com muita rapidez. Tive calo nas cordas vocais, inclusive. Nós chamamos cordas vocais, os especialistas gostam de chamar de pregas vocais. Mas enfim, tive calo nas cordas vocais, tive que fazer cirurgia e passei a trabalhar com fonoaudiologia, com muita frequência. E isso foi que fez com que eu tivesse uma saúde vocal melhor. Caso contrário, hoje eu não estaria falando com essa facilidade que eu falo. Os meus meninos são 2, um de 15 e outro de 12 anos. A gente já consegue identificar a característica da voz deles. Eles também já têm uma voz um pouco mais grossa, mesmo sendo jovens. O que demonstra claramente que a tendência deles é essa. O que não quer dizer que eles serão profissionais da voz. Porque não adianta você só ter uma voz boa. Se você não souber usar essa voz de maneira qualificada, não vai servir para nada. Maravilha. Tá aí, então, as dicas do mestre Milton Jung. Gente, obrigado. Agora é com vocês aí no estúdio.
Olha aí que importante as dicas do Milton para quem quiser seguir a carreira aí, né? Eu queria mandar um beijo para o Milton, agradecer pela participação. Eu trabalhei com o Milton na TV Cultura, ele era apresentador do telejornal. E eu mando um beijo então para a Abigail, com quem eu trabalhei também, a esposa do Milton Jung. E agora a gente vai conversar aqui com as crianças. Vamos ouvir as vozes, né, que estão aqui. Então primeiro eu vou conversar com você. Você é o Alan. Alan, você tem quantos anos? Eu tenho 12. E você tem, como é que é? Você gosta muito de falar, de usar a sua voz? Conta pra gente. Eu gosto de falar, né? Normal, mas... Na escola, quando tem uma apresentação, assim, na frente da classe, você gosta de soltar a sua voz? Eu gosto. Você grita, você joga futebol, você grita muito? Bom, eu não grito muito no futebol, só quando o meu time tá jogando mesmo. Qual que é o seu time? São Paulo. Vamos saber aqui. Muito bem, eu sou São Paulina também. A Juju também. Tem mais São Paulino aqui? Não, qual que é o seu time, Marcelo? Santista. Teve alguma vez que você gritou muito e ficou rouco? Me conta o que aconteceu. Eu gritei muito na escola, gritei muito em casa, aí comecei a ficar rouco. Eu acho que foi numa quinta-feira, a gente chegou na sexta e fiquei mais rouco ainda. Marcelo, você lembra quando você trocava as letras? Aham. E como é que foi fazer a fono? Em vez de chamar pro, eu chamava plo. E daí como que eram os exercícios que você fez? Fui pôr a língua na papila. Olha! Olha, já aprendeu direitinho, né? Mostra onde que é a papila para o pessoal saber, porque eles não sabem. Isso! Olha só. Essa pontinha aqui do céu da boca? É a região atrás dos dentes de cima. E o Thiago? O Thiago segura bem assim na sua... Fala, Thiago. Eu fiquei rouco gritando muito no futebol. Você é santista também? Sou. É mal de família, então. E o Thiago falava baixinho, lia o texto baixinho, agora? Agora eu tô lendo alto, porque eu tinha medo de falar muito alto. Porque eu tinha medo de falar errado, aí eu falava baixinho. E você, como chama? Gustavo. Você tem quantos anos, Gustavo? 9. E você, Gustavo, ainda faz os exercícios de fono em casa? Como é que é? Sua mãe pega no pé? Não, também não faço. Mas agora ele resolveu o problema? Já. Já resolveu? Como é que é? Você sabe como que você falava antes? Eu trocava o S pelo X. E os grupos que você não falava? Sino, eu falava chino. E eu também trocava, ainda troco. Professora, a V, de vez em quando eu ponho o R, o O na frente do que o R. Escreve professora. Aí a Renata me ajudou nisso. A senhora não falou o time que você torce? Palmeiras. E você grita muito quando o Palmeiras joga? Não grito quando ele joga, mas quando eu jogo, tem vezes que eu fico rouco. Quando você joga? Agora a sua irmã, como você chama? Júlia. Júlia. E a Júlia, você era rouca desde pequenininha, é isso? Eu ainda sou, por causa que eu tenho um nódulo nas cordas vocais. O nódulo dela diminuiu? Como é que é? Na verdade, a Júlia tem parece nódulo, mas é justamente um diagnóstico diferencial importante, que é um cisto de prega vocal. E a conduta é cirúrgica. Ele não diminui com fonoterapia, ele não reabsorve como nódulo. Né? Então, essa é uma discussão que está tendo agora sobre a conduta. E vamos conhecer o Matheus, né? Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? 7. 7. Então, conta pra mim, como que é o exercício que você faz? Ela coloca um tanutinho e eu tenho que deixar por 3 minutos. Na boca. E você faz em casa também os exercícios? Faço. E daí ele está fazendo a fono, né? Ele faz fono e ele faz algum outro tratamento? Ele fez acompanhamento psicológico um tempo, na fase da alfabetização, né? Por causa da cobrança, né? Com ele mesmo. E agora só faz a fono mesmo. Alguém quer divulgar algum site, blog? Hoje em dia as mães têm blog e sites. Como é que é? Mandar um beijo para alguém? Fala. Para os filhos que não vieram. Boa, vai lá. Para Nicole, que foi tema aqui, não está aqui, a Michele, o Adrian. E eu acho que fica a minha sugestão para todas as mães. Eu acho que é um compromisso que nós temos, cuidar dos nossos filhos, já que nós tivemos eles,
e fiquem atentas. E você, Vicky? Bom, gostaria de agradecer, né, a Rô e a Mari pelo convite, agradecer aos meus filhos aqui pela participação deles e também acho que temos que ficar mais atentas e divulgar isso, porque isso depende, a vida deles depende disso, né? Autoestima, a voz, enfim, qualquer coisa que eles forem trabalhar, depende desse cuidado. Legal. Obrigada. Obrigada a você. Eu quero agradecer o convite e é o que todo mundo falou, realmente as mães têm que ficar atentas para qualquer problema, tanto de fala ou na parte psicológica e procurar ajuda, que sempre tem ajuda para qualquer problema que o máximo que pode acontecer é o profissional dizer que a criança que não precisa fazer nada. Que não precisa fazer nada. Seria bom, né? E você? Eu quero agradecer a Celina, que foi quem me falou do programa, né? Me falou de vocês, agradecer o convite, claro. O Tomás, que é o irmão mais velho, que sempre apoia e ajuda, né? A Célia, que é a fono, né? Que eu acho que sem ela a gente ainda ia estar engatinhando, né? Então tenho que agradecer muito ela. Legal. É isso. Obrigada para as crianças, todos já falaram. Leni, você tem algum site para divulgar para quem quiser? Tem um site que é www.leniquirilos.com.br. E você? Eu queria só dizer que a gente tem um atendimento na Unifesp, no Departamento de Fonoaudiologia. E tem em outros estados brasileiros também? Sim, a Universidade Federal aqui de São Paulo é na Vila Clementina, mas a gente tem a Universidade Federal de BH, da Bahia, no Sul, a gente tem atendimentos, todos eles funcionam com clínica escola, então eles têm atendimentos associados, cada um com as suas regras, com épocas para triagem, essas questões são muito particulares, mas eles têm e oferecem atendimento de excelente qualidade, com exames médicos muito bons e atendimentos, enfim, para quando for necessário. Qual que é o site da Unifesp para facilitar? www.unifesp.br. Obrigada mais uma vez. Gente, obrigada pelo convite de vocês. Muito obrigada. É muito bom a gente ter a oportunidade de falar a respeito dessas Obrigada a todos, porque é graças a vocês todos que existe o programa, né? E olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre brigas na escola. Você sabe o que fazer quando seu filho tem algum desentendimento na escola? O certo é ligar para a professora, para a direção, para a mãe do amiguinho? Se essas situações ficam mal resolvidas, podem se tornar um problema na vida escolar. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Entrando agora no site, você pode conversar com a gente ao vivo pelo chat que vai até às 9 da noite. E até domingo que vem, aqui na TV Brasil. Até lá, tchau! Você não perguntou de time eu torço. Não, imagina. Vem falar. Ele estava esperando a grande pergunta. É Palmeiras. Mais ou menos com ela, com 1 ano e meio, meu marido e eu começamos a ver que a fala não estava evoluindo muito, ficou atrasada para a idade, não conseguia pronunciar consoante, nenhuma palavra inteira. Até os 4 anos que ele convivia com ela, não entendia o que ela falava. E aí aos 4 anos ela operou com otorrino excelente, adenoide, amígdala, tirou secreção do ouvido, do nariz, já foi para casa escutando diferente. Ela iniciou com fono, com exercício de motricidade oral, para fortalecer tudo do rosto da boca, passou a dormir com um mordedor de silicone infantil de ortodontia para ensinar a respirar no sono só pelo nariz e deixar a língua dentro da boca na posição certa. A dica para as famílias é não deixar para tratar o problema da fala só na época da alfabetização. Né, Olivinha? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.